Ficar e ser sozinho não é fácil. É um desafio e tanto, mas uma bênção para quem domina. Afinal, não quer dizer que você irá se isolar como se fosse um tipo de eremita. Não significa que irá abandonar a sua vida pessoal e não falar com ninguém. Significa apenas que, de modo profundo e estratégico, você mesmo ao redor de pessoas, mesmo interagindo, tomará a distância certa para não se afetar e nem se prejudicar por ninguém. É o ato de, no meio da multidão, criar uma defesa racional e confiar 100% somente em si mesmo. Isso é estar sozinho. Quer saber mais? Então vamos ao que interessa. Nojo e desprezo. Olhe bem para a sociedade atual. As pessoas comemoram e cultuam vícios. É uma tradição agora sair para beber com amigos ou usar algum tipo de entorpecente em uma festa com barulho altíssimo e uma multidão alucinante. Faz parte da cultura saber as músicas do momento, mesmo quando não há nenhuma com uma letra decente. E agora é bonito ter o corpo flácido e fraco pela preguiça e exagero. Até mesmo se tornou um exemplo de vida. As próprias músicas que acabei de mencionar colocam esse estilo de vida medíocre em um pedestal, influenciando milhões de pessoas. Afinal, só falam de ostentação, relações sexuais, bebida, libertinagem. Libertinagem. É esse o real sentido para toda essa baboseira. Quantas relações sexuais você já teve? Quanto você já ganha? A coisa é tão bizarra que virou um tipo de ostentação comprar um combo de uísque na balada. Vamos imaginar, você está em um local fechado, escuro, provavelmente tocando uma música ridícula, pessoas dançando sem nem terem ideia de onde estão, de tão embriagadas e infelizes, e lá está você, em um nível um pouco mais alto, ao redor de uma mesinha com pessoas que nem gostam de ti, olhando para um balde de gelo cheio de bebida. Me diga, que grande sentido há nisso? Que superioridade é essa que você enxerga nessa cena? Porque eu até entendo você ser vazio a ponto de cair em um hábito excessivo. Mas ser estúpido? Não enxergar que você só passa vergonha? Talvez o seu ego te controla além do vício. Percebe quão desprezível é esse estilo de vida? Percebe o quão nojento é essa cultura no geral? As pessoas acham que estão incríveis entre essas tradições modernas. Pensam que podem ser livres, fazer o que quiserem, comer o que desejam, ser quem elas se iludem achando que são. Mas no fim, só vivem mais e mais mentiras uma atrás da outra que deixam em fragmento as suas essências. Não é à toa que no meio dessa cultura de libertinagem há também uma extensa e lucrativa indústria farmacêutica, vendendo remédio a rodo. Por que você pensa que o remédio para emagrecer se tornou uma febre? Todo mundo exagerando em bebida, em fast food, em bacon, em salgadinho, em comida de micro-ondas, em miojo, em qualquer comida que pode proporcionar um bom sabor no momento ou nem isso, e um veneno a longo prazo. E veja bem, não estou dizendo aqui para você cortar a bebida, cortar esse tipo de comida e viver 100% saudável, disciplinado e isolado. Não. Estamos falando da cultura do excesso. Você pode comer um bacon de vez em quando. Pode beber quando existe um bom motivo. E, óbvio, beber com moderação. Mas essa ilusão, esse exagero, esse ato sem motivo, só te leva à perdição. Vá em uma balada em uma sexta-noite e olhe para o rosto da maioria. Perceberá reações artificiais, porque elas pulam, dançam, dão risada, bebem. Porém, sem planos financeiros, sem sucesso no trabalho, sem felicidade na família, sem autoconhecimento. Elas fazem tudo aquilo sem sentido algum, o que só causa ainda mais ausência de sentido.
Logo, sinta desprezo dessa cultura, sinta nojo dessa sociedade moderna e tire da sua cabeça essa imoralidade que tentaram te influenciar. Não é bonito ter um corpo preguiçoso. Não é bonito exagerar. Não é decente curtir sem ter o que comemorar. Não é inteligente buscar a libertinagem achando que é livre. Afinal, ser livre não tem nada a ver com fazer o que quer. Ser livre é justamente uma mente limpa e sem vícios, um corpo rígido e que dá conta de qualquer situação, sem depender de ninguém, um raciocínio afiado e pronto para solucionar qualquer dificuldade. Isso é ser livre, ter domínio de todos os aspectos de quem você é e de quem ainda pode se tornar. Essa é a real liberdade, mas até que entenda isso, é preciso desprezar a modernidade e amadurecer como indivíduo. Contradições. Sabe quantos momentos se opõem e você ainda assim tenta encaixar os dois em sua vida? Focar nos estudos, mas buscar um amor por pura carência? Ler um livro, mas interromper para olhar as notificações do celular? O desejo de resolver os seus problemas, porém todo final de semana tentar se distrair com alguma besteira. Você sabe que não pode lidar com as duas coisas ao mesmo tempo, mas sempre escolhe a partir do prazer e não da razão, não é mesmo? Você segue o seu coração, sem ligar para as consequências, sem entender os efeitos. Você apenas está lá, seguindo as emoções da vida porque vale a pena viver. É ótimo pensar nisso, até que chega um boleto para pagar e você começa a se desesperar. Qual é a sua? E por que fica nessa ideia tola de que pode se dar bem quando você mesmo ignora o fato de que não dará certo? Isso é o que chamamos de falta de prioridade. O seu propósito anda tão apagado, e você pelo jeito sem se importar consigo mesmo, que vive dificultando a própria vida. Você poderia optar pela razão, poderia se conectar melhor com seu raciocínio, estimulando e afiando os teus planos. Mas por causa de tédio, vazio ou fraquezas da mente, você cede rapidinho para o prazer rápido ou algum tipo de escape. Mas me responda, quando foi que isso deu certo para você? Quando foi que essas coisas no geral te fizeram bem? Pois é, você mesmo se apaga desse mundo. Você mesmo se anula e nem percebe. Porque quando está sozinho, em vez de pensar em como pode cuidar de você, você acaba pensando em como pode se destruir e se sabotar. Não é evidente? Mas na hora que você larga as suas tarefas e se distrai, é exatamente isso que você faz: se destruir. No momento que tira de ordem o teu rumo, se sabota, mas finge que não vê. Pois é, você finge que não percebe. Medo. Por que você tem tanto medo de em algum momento da vida não ter amigos nem família? Afinal, uma hora vai acontecer. Não que perderá todo mundo, mas em algum instante do seu rumo, ocorrerá uma circunstância onde ninguém poderá te ajudar, ou talvez ninguém queira. Você estará sem apoio, sem confiança, com dúvidas, e se não souber ter o conhecimento necessário para lidar com essa angústia e com a sua própria essência, cairá e provavelmente não se levantará por um bom tempo. Tudo porque nunca se acostumou a se virar sozinho. Logo, entenda de uma vez por todas, a vida te obrigará a ficar por conta própria em muitos instantes. Então por que temer o que é inevitável? E outra, quando você não tem ninguém, pode até parecer solidão, mas só para quem é carente e desconhece quem é. Pois quem domina o autoconhecimento se diverte sozinho, resolve os problemas sem reclamar, entende bem o que sente, e no fim não sobra medo porque existe o autocontrole ao redor. Enfim,
Só pare de ser tão tolo. Às vezes você está aí, ao redor de pessoas ordinárias e ruins, só porque não sabe o que fará se estiver sem ninguém. Óbvio que não sabe, nunca tentou. Às vezes se mete em um relacionamento amoroso que só te destrói. Tudo porque tem medo de se destruir sozinho. E como qualquer outro medo, este é absurdamente irracional. Pois quanto mais tempo você passar com a sua própria companhia, mais ela te ensinará sobre a sua própria vida. E quanto mais tempo passa com pessoas, menos pensa em si mesmo. O que acha que acontecerá então se foge sempre desse momento sozinho? Você só se enfraquece. Falhas. Quanto mais você fica sozinho, mais erros perceberá ao longo da sua história. Porque quando está com a sua companhia, você dá mais atenção para as reflexões, e as reflexões em si te trazem visões do que ocorreu antes. Você se lembra daquela situação que um relacionamento não deu certo, ou do momento em que amigos te trataram mal, ou do instante em que fracassou em um plano que acreditava estar tudo certo. E conforme você vai revisitando esse passado, não para se arrepender, mas para analisar, você se dá conta de que na época não falou tal coisa, ou que disse algo a mais do que deveria. Você percebe também que não prestou atenção em tal detalhe, ou que simplesmente deveria ter ignorado tal circunstância. E quanto mais analisa, mais entende que não foi conspiração do universo ou a inveja de alguém, ou uma situação aleatória. Foi a sua desatenção, incompetência, falta de noção e assim por diante. Por isso é interessante ficar sozinho e falar consigo mesmo, para investigar e entender erros que antes passaram despercebidos, para desenvolver lições e visões de vida, e com isso se tornar ainda mais sábio e preparado. Esse é o ponto. O passado serve como uma tocha para iluminar o seu futuro. E se você conhece bem quem já foi e o que já fez, você dificilmente cairá em erros que já cometeu uma vez. Porque uma vez aprendendo para valer, você se lembrará quando topar com alguma situação semelhante. Sem contar que quanto mais se responsabilize e entende a sua culpa, mais leva a sério o teu rumo, se tornando cuidadoso, detalhista, preparado, porque agora espera pelo pior, ou treina para lidar com inúmeras possibilidades. E quando você atinge essa mentalidade de se preparar e lidar com o pior, dificilmente algo te pegará de surpresa. Enfim, apenas entenda que se algo ruim aconteceu, pode até ser que boa parte não tenha sido a sua culpa, mas existe uma responsabilidade ali. Existe um erro, um defeito, e você deve olhar para o seu reflexo e ter a coragem de entender. Caso contrário, dificilmente aprenderá e viverá nesse ciclo de fracassos. Máscaras. Pessoas te abraçam e te elogiam quando é conveniente para elas fazerem isso. Quando é de um interesse mútuo, te chamam para algum lugar, conversam, querem saber de você como conseguiu tal coisa, como fez tal conquista, como trabalha de tal jeito. Te pedem mais e mais informações, mais e mais detalhes, porque não querem a sua companhia em si, querem a vantagem que você, e somente você, obteve. Estarão ao seu lado por dinheiro, por atenção, algum tipo de felicidade que você proporciona, mas dificilmente estarão por você ser quem você é. Acostume-se com essa informação. A maioria só gostará do que você pode proporcionar e não de você em si. É difícil lidar com isso porque até os seus filhos podem estar inclusos nessa. Pois é, no mundo atual, amor puro é raro. E as relações já não são valiosas e tradicionais. Poucos respeitam os costumes. Poucos se interessam por virtudes. Coloque isso na cabeça, não para se atormentar,
apenas para ficar esperto sobre a realidade das relações modernas. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. Se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal e está esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito, não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.